A Coreia do Norte é um país enigmático, com muitas peculiaridades em seu interior. Eles têm a Sala 39, que imprime dinheiro falsificado, e um misterioso hotel terrestre que está vazio há décadas. No entanto, a coisa mais estranha no país deve ser o seu hotel flutuante. Este hotel provavelmente viajou mais do que você. No total, ele se moveu 14 mil quilômetros pelos mares ao redor do mundo. Foi projetado na Suécia, construído em Singapura e, posteriormente, transferido para a Austrália. Depois, foi movido para o Vietnã e, mais tarde, para a Coreia do Norte. Mas por que esse incrível e massivo hotel está abandonado no mar da Coreia do Norte hoje? Bem, tudo começou em 1988, com um homem australiano chamado Doug Taka. Ele morava em Townsville, Austrália, que fica ao largo da Grande Barreira de Coral, uma destinação turística incrivelmente bonita e muito popular também. No entanto, Doug queria que mais pessoas visitassem Townsville. Então ele teve uma ideia inovadora e original, que envolvia a bela Grande Barreira de Coral. Inicialmente, ele pensou em atracar permanentemente 3 navios de cruzeiro no cais, essencialmente criando uma cidade flutuante com 3 navios de cruzeiro. No entanto, ele logo percebeu que essa ideia era muito difícil e a descartou. Logicamente, ele a substituiu por uma ideia ainda mais complexa: um hotel flutuante. Agora, você pode estar pensando que isso já existe, é apenas mais um cruzeiro. Mas Doug pensa um pouco diferente. Ele disse que o hotel flutuante não iria ficar vagando pelos oceanos, mas que iria, na verdade, ficar flutuando parado no lugar mesmo. Este hotel era gigantesco, com 90 metros de comprimento e 7 andares. Ele permaneceria estacionário na Grande Barreira de Coral, mas foi construído de maneira que pudesse ser movido se necessário, com a ajuda de um navio transportador. Foi projetado por uma empresa inovadora na Suécia, um pouco mais difícil de montar do que os móveis da IKEA. No entanto, houve um grande problema por um longo tempo sobre quem poderia realmente construir um hotel flutuante. Eventualmente encontraram uma empresa de Singapura que construía alojamentos offshore para plataformas de petróleo. Doug chegou a um acordo com a empresa de Singapura, e o hotel foi construído por $20 milhões, o que equivale a mais de $44 milhões americanos. Após a construção, um navio transportador rebocou o hotel de Singapura para a Austrália. Grandes âncoras foram então conectadas ao hotel, e ele ficou no lugar. Assim, o Four Seasons Barrier Reef Resort estava pronto para abrir. O interior do prédio tinha 200 quartos de hotel, todos decorados de maneira muito luxuosa. Havia discotecas, clubes noturnos, havia várias academias e saunas. Além disso, muitos bares, restaurantes e até uma biblioteca estavam presentes. Havia um centro de conferências para empresas e um cinema com 100 lugares. Do lado de fora, havia também um heliporto e uma quadra de tênis. Plataformas de mergulho estavam disponíveis se você quisesse nadar no oceano. E também havia uma piscina gigante. Um dos quartos do hotel tinha um chão de vidro para que você pudesse ver a Grande Barreira de Coral sem sair do hotel, para obter ótimas vistas dos corais. Com os 2 restaurantes no hotel, você até poderia comer o peixe em que estava pisando momentos atrás. No entanto, antes mesmo de o hotel abrir, houve alguns fatores que o tornaram muito caro. Primeiro, houve um problema contratual com a empresa de Singapura que construiu o hotel, atrasando a construção em meio ano. E quando o hotel chegou à Austrália, um ciclone chamado Charlie o atingiu. E este, com certeza, foi um evento infeliz. Causou muitos danos ao hotel, resultando em perdas de $milhões para os proprietários. Isso significou que, quando o hotel abriu em 1988, os preços dos ingressos eram elevados. Podia custar entre $550 a $1.100 por noite. E além disso, havia outro problema. Os custos operacionais do hotel também eram gigantescos. Os navios de cruzeiro podem atracar em terra, o que significa que podem trazer coisas facilmente para o navio. Mas qualquer item ou pessoa trazida para o hotel tinha que ir por barcos ou helicópteros, devido à localização do hotel na Grande Barreira de Coral. Além disso, havia muitas regulamentações que eles tinham que seguir, como o descarte de todo o esgoto e resíduos a quilômetros de distância do hotel. Todo o lixo também tinha que ser queimado e depois transportado para o continente. O hotel até tinha um laboratório de pesquisa marinha a bordo, onde estudavam as fezes de aves marinhas, para provar que o hotel não estava alimentando pássaros locais com restos de comida. Os custos de transporte sozinhos eram astronômicos, já que o hotel ficava a cerca de 70 quilômetros da costa, e apenas para chegar ao hotel de barco custaria $120 e levaria 1h30 de ida e volta. Um péssimo negócio ao longo prazo, com certeza. Ou, se você fosse rico, poderia pagar $325 por um passeio de helicóptero de 20 minutos. Devido a esse clima ruim, tempestades e muita turbulência, muitas pessoas tiveram que cancelar suas viagens. Um dos barcos que transportavam passageiros até mesmo pegou fogo, e muitos ficaram feridos. A melhor coisa do hotel era o recife de coral que você podia ver dele. No entanto, em um ano, 95% desse coral desapareceu porque foi comido por estrelas do mar da coroa de espinhos. Em setembro do ano em que abriu, 1988, o hotel já teve que fechar. Isso ocorreu porque munições da Segunda Guerra Mundial foram encontradas sob o hotel. Até 1950, era legal despejar munições vivas
ativas nas águas australianas, mas quando mergulhadores encontraram 100 toneladas de munições da Segunda Guerra Mundial, incluindo mísseis anti-tanque, o hotel teve que fechar. O hotel foi vendido e movido para a cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. Na época, o Vietnã quase não tinha hotéis de luxo, então foi um grande sucesso, e em 1989, o Saigon Floating Hotel finalmente abriu. Era um luxo total e tinha mais de 400 funcionários. O hotel cobrava $350 americanos por quarto por noite, o que na época era o salário anual médio de alguém no Vietnã. No entanto, eventualmente, outros hotéis começaram a se renovar no Vietnã, e uma vez que o hotel flutuante, ou o floater, não era mais o único hotel de luxo, a frequência de visitantes diminuiu. Foi então que o hotel foi vendido novamente e movido para a improvável localização da Coreia do Norte. Foi renomeado para Hotel Hae Gumgang e foi localizado em águas próximas à zona desmilitarizada entre a Coreia do Sul e do Norte. Abriu em 1998, quando as relações entre os dois países estavam melhorando. Muitas pessoas ficaram no hotel, e também era um lugar onde famílias coreanas do Norte e do Sul, divididas pela Guerra da Coreia, podiam se reunir. No entanto, isso durou até 2008, quando uma sul-coreana foi morta por um norte-coreano. Isso aconteceu quando uma mulher sul-coreana entrou acidentalmente em uma zona militarizada, e um soldado norte-coreano atirou nela. Isso levou a Coreia do Sul a interromper todos os passeios na região, e o hotel foi abandonado. O hotel agora está em deterioração nas águas da Coreia do Norte. Em 2019, Kim Jong-un visitou o hotel e disse que o prédio parecia feio e não tinha caráter nacional. Ele também disse que não estava sendo cuidado. Eventualmente, ele aprovou uma lei exigindo a demolição de edifícios desagradáveis, incluindo este hotel. No entanto, em 2020 isso ainda não aconteceu. Você ainda pode ver o hotel no Google Earth. E é por isso que a Coreia do Norte tem um hotel flutuante abandonado. Acho que é isso por hoje. Mas agora, me conta aí, o que acha? Comente se você ficaria neste hotel flutuante. Se quiser mais vídeos incríveis, é só ativar as notificações. Como sempre, obrigado por assistir. Há mais vídeos que você pode gostar na tela agora. Deixe um like se você gostou. E se ainda não o fez, por que está esperando? Inscreva-se no De Fato.